Olá, meu nome é Simone Amorim, eu falo com você do estado do Mato Grosso do Sul, onde eu atuo como capacitadora de órgãos públicos. Sou servidora do Tribunal de Contas aqui do estado há quase 3 décadas, acostumada com a estrutura dos pequenos e médios municípios e falo com operadores de licitações na intenção de melhor prepará-los para os temas atuais, a partir da experiência que tenho como membro do controle externo, como pessoa que se especializou em licitações e que ama esse tema de atuação. Estou aqui hoje para fazer para vocês um trabalho um pouco diferenciado, porque ao invés de falar para servidores como habitual, eu quero falar um pouquinho com os fornecedores, as empresas que vendem para o governo, aquelas que já estão acostumadas, que há algum tempo atrás nem tinham ainda a expectativa de vender para o governo, porque inclusive tinham muito medo em razão das dificuldades de recebimento, em razão das dificuldades estruturais, e que hoje estão aí com o seu nicho de negócios atuante e ganhando um bom dinheiro vendendo para municípios, para prefeituras, para os demais órgãos da administração pública, para a União. De agora em diante, eu quero falar um pouquinho com vocês, fornecedores, porque eu sinto que apesar de vocês estarem bem estruturados, eu sinto que o setor privado se prepara para participar das licitações, eu sinto que o setor privado realmente tem interesse hoje em vender para o governo, mas apesar disso, nós estamos vivenciando do lado de cá, junto às empresas públicas, não privadas, empresas públicas, uma realidade atípica. Não só por conta agora do Covid, por conta da contratação atípica, né, com regras flexibilizadas, aonde geralmente aqueles fornecedores que já forneciam para o governo estão aí dando continuidade às suas contratações, porque na maioria das vezes pela via da dispensa, ou mesmo as licitações que estão sendo realizadas ainda enfrentam algumas dificuldades em razão dos expedientes reduzidos dos órgãos, alternados, em razão da preocupação evidente com esse momento evidenciado. Contudo, eu não falo só das dificuldades da pandemia, porque a pandemia vai passar e as contratações da época da pandemia vão ainda por muito tempo, junto aos órgãos de controle externo, irão ainda ter que se justificar, irão ainda prosseguir pela via aí flexibilizada que a lei possibilitou. Mas eu falo também das dificuldades ora vivenciadas pelo setor público para a implantação dos estudos técnicos preliminares, para a implantação do pregão eletrônico, e não adianta acharmos que o pregão eletrônico é uma realidade já que tem evidenciado na prática aí usual junto aos municípios. Não é verdade. O pregão eletrônico, ele vem sendo largamente utilizado porque é obrigatório na esfera federal, mas ainda na maioria dos nossos municípios brasileiros nós não temos a operacionalização das verbas através ali do pregão eletrônico. O decreto 10.024/2019 traz agora a obrigatoriedade para operacionalizar recursos da União advindos de transferências voluntárias, né? Então, esses recursos que as empresas de engenharia, as empresas de saúde já estavam tão habituadas a licitar por esta modalidade na esfera federal, agora também obrigatória nas demais esferas, por força do repasse da União. Então, regras do decreto 10.024. E agora a gente ainda vai falar a partir do próximo ano, depois que nós voltarmos à normalidade, a operacionalização dos recursos aí para aplicação na merenda escolar e nos transportes escolares também através do pregão eletrônico, essa obrigatoriedade.
Além do pregão eletrônico, nós ainda temos aí os ETPs, os estudos técnicos preliminares, batendo a porta dos órgãos públicos e trazendo uma série de alterações. O planejamento, que aí na sua empresa, para você fornecedor, é tão habitual porque a sua empresa não sobrevive nesse mundo capitalista e de extrema concorrência aí do mercado, não sobrevive sem planejamento. Então, para você empresário, isso aí é uma coisa habitual. E quanto mais planejamento você demandar na sua administração, aí mais a sua empresa vai evoluir, vai crescer de uma forma sistematizada, padronizada, organizada. Mas na administração pública, nós temos a realidade oposta. A nossa administração pública assiste todos os dias dinheiro indo pelo ralo por falta de planejamento, por falta de materialização nos autos da fase de planejamento, por fase de uma inadequada formação de preços. E isso tudo hoje, por não ser, ainda que não seja um tema novo, né? Falar em planejamento não deveria ser novo, mas é de aplicação recente. Doravante nós teremos aí então os tribunais de contas cobrando aí das nossas prefeituras, de todos os jurisdicionados, cada tribunal de contas cobrando do seu jurisdicionado a materialização dos estudos técnicos preliminares nos autos. E o que isso vai mudar para você, empresário? Tudo. O que a implantação do pregão eletrônico vai mudar na realidade da sua estrutura privada? Tudo. Porque participar de licitações doravante vai impor uma série de procedimentos que até então não eram atendidos habitualmente pela maioria dos municípios brasileiros. Tá? Se você já está habituado a trabalhar com o sistema Comprasnet, a vender para a União, se você já está habituado ao SICAF, né, que é o cadastro obrigatório lá de utilização para o Comprasnet, se você já está habituado, inclusive, ao procedimento eletrônico, não só o pregão eletrônico, mas o processo eletrônico em si, que é o que acontece aí nos pequenos órgãos, que seja pequeno, grande, em toda a estrutura da União, é isso que acontece. Mas se você já está habituado a essa realidade, vender para os demais entes agora vai ensejar também se enquadrar nessa realidade, considerando ainda que a estrutura dos municípios é diferenciada em relação à estrutura da União. Nos municípios a gente fala em processo físico, a gente fala em municípios aí que não estão habituados sequer a formalizar as consultas aos cadastros de penalidades no momento de habilitação das empresas. Nós estamos falando de municípios que não têm na sua estrutura materializado o planejamento nos autos, a formação de preço ainda segue regras primárias, ainda entende como fontes apenas fornecedores, consulta lá 3 fornecedores e acredita que já cumpriu aí com essa formalidade da precificação. Nós então estaremos aí assistindo às cobranças dos órgãos de controle externo, dos órgãos judiciários, para que essa realidade seja alterada. Com a alteração, automaticamente nós teremos também uma melhor fiscalização dos contratos, porque o planejamento não é exercido tão somente na fase interna da contratação pública, mas ele é também exercido e principalmente lá na fase de execução financeira dos contratos. Tá? Então, nós estamos realmente iniciando uma nova realidade. E a partir de agora, eu, Simone Amorim, no meu canal do YouTube, Opinião Simone Amorim, vou passar a falar com você, fornecedor, com você, empresa que quer vender para o governo, seja através de podcasts como o de hoje, onde você pode ouvir de maneira bem didática aonde se encontrar, certo? Esses áudios, também em forma de vídeos, para que você se atualize,
porque nesse caminho sem volta de implantação dos estudos técnicos preliminares, onde a gente tem que conscientizar todos os órgãos públicos da necessidade de materializar a fase de planejamento nos autos, e isso impacta, né? O estudo técnico preliminar impacta significativamente aí na sua estrutura, e você, como empresário, precisa aprender a melhorar os seus procedimentos para participar dos procedimentos licitatórios também dos demais entes, não só da União, especialmente porque tão somente a contratações públicas ali a nível de União, você deve, com certeza, ter novas oportunidades a partir do momento da implantação do pregão eletrônico na estrutura dos menores órgãos, que também realizar as suas licitações através do pregão eletrônico, ok? Então, a partir de agora, eu conto com você, se inscreva no meu canal, me acompanhe, porque nós vamos falar não só sobre a ótica aqui do lado de cá dos servidores públicos, do processo que nós temos no processo administrativo, ainda que precisam ser corrigidos e que você precisa aprender para conseguir, então, bons resultados na sua contratação, ok? Fique comigo, Simone Amorim, todas as terças-feiras no meu canal Novos Áudios. Fique com Deus, um abraço no seu coração e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Opinião Simone Amorim, e além de se inscrever aqui no meu canal, também acompanhar o meu blog Opinião Simone Amorim, onde eu publico artigos de licitações e agora passarei a falar para você também, empresário. Forte abraço no seu coração, fique com Deus.